A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu gostaria de agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é um daqueles programas especiais, estamos contando com a presença do professor Saulo Soares, ele que é um amigo pessoal em primeiro lugar, ele é professor da nossa querida Esteadeb, leciona diversas disciplinas na nossa querida escola teológica. O professor Saulo Soares também é escritor, ele escreveu 3 obras que foram editadas pela editora Bereia, o primeiro livro que é A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, ele traz uma abordagem sobre o período sombrio da Grande Tribulação e também sobre a pessoa do Anticristo. O segundo é Jesus de Nazaré, o Messias, onde o professor Saulo, com muita propriedade, mostra, à luz das profecias bíblicas, que Jesus é o Messias esperado dos judeus. E também o mais novo lançamento, Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, e é baseado nesse livro que nós já estamos aí numa série de entrevistas que ocorre sempre às quartas-feiras às 21h30, com reprise aos domingos às 17h30. Professor Saulo Soares, eu quero externar mais uma vez a nossa gratidão, a nossa alegria de tê-lo aqui conosco no programa e dizer o que o senhor já sabe, né? A sua presença aqui enriquece o nosso programa, a audiência vai lá para cima e graças a Deus estamos felizes com essa série de entrevistas com o senhor aqui. Agradecido, professor Givanildo. Para mim é sempre um prazer, como eu tenho dito nos programas anteriores, estar aqui neste momento com sua pessoa falando deste maravilhoso assunto. Muito bem, e eu gostaria de lembrar mais uma vez, não é, que você pode fazer da sua casa uma sala de aula. Corre lá, pegue sua Bíblia, um caderno para você fazer suas anotações, uma caneta. E se você já adquiriu esta obra, também esteja com ela em mãos, porque nós estamos trazendo uma série de entrevistas sobre este livro. Inclusive, eu gostaria aqui de relembrar o que já vimos nos programas anteriores, né? Nas entrevistas anteriores, já falamos sobre as alianças divinas, sobre a nova aliança, as 70 semanas de Daniel. Já falamos sobre o tempo da graça, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a morte, sobre as ressurreições. E hoje, de forma bem específica, vamos falar sobre a igreja. Hoje nós vamos explicar, por exemplo, o professor Saulo vai explicar para nós o que é a igreja, qual a diferença de uma igreja local, uma igreja universal, se a igreja está para substituir Israel, se a igreja é o novo Israel de Deus. Estas e outras perguntas serão respondidas no programa hoje e se você tiver qualquer dúvida, né, durante essa entrevista, ficar alguma dúvida, você anote aí e manda para nós que nós responderemos no próximo programa. Então, professor, vamos falar sobre a igreja, né? E eu gostaria que o senhor já começasse a explicar para nós, definir para nós o que é a igreja, né? Vamos começar explicando, definindo o que é a igreja, professor Saulo. A igreja é chamada do novo povo de Deus. Ela é composta de pessoas de todas as etnias. Sim. Por isso, os teólogos, ou nós que escrevemos, gostamos de dizer: a igreja comporta todo o mundo. Certo. Quando a Bíblia diz Deus amou o mundo de tal maneira, na igreja do Senhor há pessoas de todas as etnias da terra. Diferente do povo de Israel, né, que era um povo específico, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, a igreja é composta de judeus e gentios, né, de pessoas do mundo inteiro. Inclusive, é bom lembrarmos isso, que os salvos, né, que são vistos lá no céu, por exemplo, Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 14, claro, que ali é um grupo específico da grande tribulação, quero deixar bem claro, mas João viu uma grande multidão de toda raça, tribo, língua e nação, né? Então, Apocalipse 5 e 9 também diz isso, né? Foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda raça, tribo, língua e nação. Então, a gente pode dizer que a igreja
que é a reunião dos salvos, né, que também é chamada de corpo de Cristo, onde há pessoas do mundo inteiro, de todas as raças, de todas as etnias, que a partir do momento que crê em Cristo e o recebe como Salvador, independente de ser judeu ou gentil, passa a integrar esse novo povo de Deus que é a igreja. Sim, portanto, quando a Bíblia diz Deus amou o mundo, ele salvou o mundo. Sim, sim. Porque quem quer ser salvo, corre para Cristo. E todas as etnias, repetindo, para não ser redundante, estão na igreja. Portanto, nós podemos dizer que Deus salvou o mundo. Não o mundo por inteiro, não toda a raça humana. Não é que todos serão salvos, mas que todos podem ser salvos. Isto. E que todas as pessoas de toda a raça da terra estão na igreja. Muito bem. Eu costumo dizer, professor Saulo, que desde que Deus concluiu a criação, nunca mais Deus trabalhou sozinho. Você já atentou para esse detalhe? Porque no ato da criação, o Deus Trino trabalhou sem o auxílio ou ajuda de ninguém, não é? Haja luz e houve luz, e haja separação entre águas, e apareça a porção seca, e assim as coisas iam surgindo, sendo formadas, criadas. Mas perceba, desde que Deus criou o homem, Deus trabalha com os homens, não é? Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus chamou, por exemplo, Adão para dar nome aos animais, arar a terra, cuidar do jardim, ser o administrador da criação. Chamou Noé para construir a arca, chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, chamou Moisés para ser, para libertar o povo de Israel, chamou Josué para conquistar Canaã, e a história bíblica mostra isso, que no Antigo Testamento Deus levantou reis, juízes, profetas, sacerdotes. E eu posso dizer, professor Saulo, que a igreja hoje é essa agência, este novo povo de Deus, que Deus está agindo no mundo, né? Praticamente tudo que Deus faz no mundo hoje, Ele faz através da igreja. Ele cura através da igreja, salva através da igreja, liberta através da igreja. Então, como Deus sempre trabalha com os homens, com os seres humanos, a igreja hoje é esse povo, essa agência, ou esse corpo de Cristo em que Deus está agindo no mundo hoje, ou seja, para a execução dos seus eternos propósitos. Quando Jesus disse assim, não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o outro Consolador. Depois disse, não se turbe o vosso coração. Sim. Então, as pessoas, certamente os discípulos, se eu estivesse lá no momento, tendo aquele seminário que Jesus fez com eles durante 3 anos, a mente dele estava bem aberta. Perguntaria a Jesus, quer dizer que vem o outro Consolador? Vem. Como é que ele vai atuar? Ele vai ser como a sua pessoa? Estará à nossa frente? É o Senhor que fala por nós, é o Senhor que pensa por nós, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que opera, é o Senhor que nos alimenta. Vai ser assim? Ele vai estar à nossa frente? Jesus diria, não, Ele estará dentro de vocês. Portanto, quando vocês forem, eles vão. Então, quando o Senhor falou aí que a igreja é a agência, ela é a agência do Senhor, porque o Espírito dele está na igreja. Está na igreja. E posso acrescentar, professor Givanildo, como eu disse recentemente num estudo bíblico, o DNA é espiritual do homem chamado Jesus. Ele não foi ungido com o Espírito Santo e com poder, Atos 10, 38? A igreja também foi ungida. Sim. A igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, tem o mesmo DNA espiritual do homem chamado Jesus. Muito bem, então, como o senhor falou bem, diferente de Israel, né? Que era composta apenas, a nação de Israel, da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que é chamada de povo hebreu, israelita, depois povo judeu. Diferente de Israel, a igreja é composta de todos aqueles que creem em Cristo e obedecem a Jesus. Agora, eu queria que o senhor explicasse sobre esse texto aí de Romanos capítulo 10, versículo 9, professor. O Paulo está falando e é enfático nisso. Quando a gente olha para esse texto, devemos sempre nos lembrar o que Jesus disse em Apocalipse 14:1. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. Aí o que é que ele diz? Se com a tua boca confessares e creres que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo. Este é o caminho da salvação. É um caminho fácil de se dizer, de se falar e de se chegar quando se crê. Sim. Se não crer,
achará muito difícil. Então, todos os homens, a partir do momento que crê em Cristo, o recebe como Senhor e Salvador, Aceitando, independente de ser judeu ou gentil, torna-se um membro do corpo de Cristo, que é a aí igreja. ele perde a sua identidade da etnia. Sim. Ele não é mais judeu, Sim. não é mais bárbaro, Gentil. não é mais japonês, não é Sim. mais brasileiro. Ele agora é igreja. É de igreja. Deus. Agora, e esse termo grego aí, eclesia, o que é que a gente pode falar sobre ele, professor? Baseado no grego, nesse termo grego, eclesia. Eclesia significa chamados para fora, igreja, assembleia. Sim. Quando a Bíblia fala eclesia, ele está se referindo a um grupo específico de pessoas chamado para uma assembleia, para algo específico. Esse é um termo grego que fala sobre Sim, isso. sim. Então a igreja é chamada eclesia, porque significa que é um povo chamados. Sim. Agora, como veremos mais adiante, não é um povo apenas chamado, é um povo chamado de onde e para onde. E isso é muito importante. Se esse povo foi chamado, é preciso saber, foi chamado de onde e foi chamado para onde, né? E para quê? Para quê? Qual o objetivo? Então fomos chamados do mundo, do mundo Sim, do pecado. sim. Saímos do mundo. Opa, alguém pode perguntar, mas vocês ainda estão no mundo? Certamente. Nós estamos fisicamente, mas espiritualmente não estamos mais. Isto. Então, saímos do mundo, estamos em regiões de celeste luz. E somos chamados, e para isto fomos chamados para uma obra específica. Cristo está no céu e deixou aqui o seu corpo místico, que é a igreja, para dar continuidade à sua obra. Por isso ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Batizai-o, ensinai-o, fazer a mesma obra que Cristo fez. Muito bem, aí nós vamos perceber aí que esse termo eclesia, chamados para fora, né? Ou seja, nós fomos tirados do mundo no sentido espiritual, né? Ainda estamos no mundo físico, mas não estamos mais espiritualmente. E eu gostaria que o senhor explicasse melhor aí sobre esse chamados para fora. Qual o significado? O que é que nós podemos entender isso na prática? Fomos chamados para fora. Me explique Para melhor. fora do pecado. Sim. Quando a Bíblia diz do mundo, está falando do mundo não é das pessoas físicas. Está falando do que o mundo representa. Seus males, seus pecados, suas blasfêmias, suas afrontas às coisas espirituais, fomos chamados dali de dentro. Nós não somos mais blasfemadores. Nós não somos mais afrontadores das coisas divinas. Nós somos servos. E à medida que somos servos, nós aprendemos com a palavra de Deus o que é ser servo e ter um Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, é composta de chamado, que entretanto, aqui está a grande diferença. O chamado não é para afastar-se das responsabilidades cotidianas, de ser um cidadão, de pagar meus impostos, do meu trabalho, humanamente falando, ou seja, da minha família. O cidadão continuará exercendo a sua cidadania terrena, não é assim? Sim, senhor. Mas ele também fará parte de uma cidadania celestial, né? Celestial. É como alguém, professor, que às vezes viaja para outro país e depois de um tempo que ele está naquele outro país, ele casou, né, teve filhos, enfim, constituiu família, aí ele também tem esse privilégio de receber, por exemplo, uma cidadania americana, por exemplo. Então, é só para ilustrar, né? Eu gosto muito de trabalhar com ilustração, que é para ajudar a pessoa a compreender. Então, por exemplo, o brasileiro sai daqui, vai para os Estados Unidos, chegou lá, casou, teve filhos, e depois de um determinado tempo ele teve essa cidadania americana, por exemplo. Ele é brasileiro, mas também tem uma outra cidadania americana. Então, é no nosso caso, né, professor? Nós continuamos exercendo a nossa cidadania como ser humano, né, como pessoas, como cidadãos, trabalhar, constituir família, etc e tal, mas nós passamos também a ter uma outra cidadania, e essa cidadania agora ela é celestial e espiritual. Observe, o senhor falando dando a ilustração, e eu quero rapidamente ilustrar aqui. Como já falei em alguns programas, eu sou nascido no Evangelho. Perdi meus pais, eu tinha 9 anos. E a partir daí, eu fiquei um ateu amargurado de coração. Quando eu tinha 25 anos, em maio de 75, a minha irmã colocou um disco lá para tocar uma canção, um hino,
que era de Mara Dalila, se não falar a memória. Quem é este que caminha sobre o mar? Quem é este que é o cego da visão? Com apenas 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma grande multidão. Eu era um ateu, pelo menos eu pensava que era. E quando eu escutei isso, eu estava almoçando sozinho à mesa, e escutei isso, eu perguntei para ela, esse negócio aí foi verdade? Este homem deu vista cego? Ela disse, foi. Este homem andou por cima da água? Ela disse, foi. Este homem com 5 pães e 2 peixes alimentou uma grande multidão? Ela disse, foi. Eu digo, que camarada tremendo, esse camarada é bom, viu? Olha, eu dizendo, com poucos meses aceitei Jesus. Aceitou Jesus. Hoje eu não digo que ele é apenas bom. Ele é o meu amigo, o meu Senhor e o Salvador da minha alma. Isso é ser cidadão do céu. Do céu. Inclusive, eu, conversando, ouvindo o senhor, eu lembrei-me aqui de um texto que está em João capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, uma das orações mais belas da Bíblia. E no versículo 14, Jesus diz assim, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. João capítulo 17, versículo 14, Jesus diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Jesus está falando dos discípulos. Ele está dizendo que o mundo odiou os discípulos. Aí ele diz, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha que coisa interessante. Jesus e os discípulos estavam fisicamente na terra. Então, fisicamente, pertenciam ao mundo, sim, como nós hoje pertencemos. Mas Jesus deixa bem claro que eles não são do mundo, os discípulos. E Jesus diz, como eu do mundo não sou. Claro, falando desse mundo no sentido espiritual. No versículo 15 ele diz, não peço que os tires do mundo. Ou seja, eu não estou pedindo para que tire ele do mundo no sentido físico, mas que os guarde do mal. Né? Então é muito interessante que nós, eu posso dizer isso, né, professor? Nós podemos dizer que nós, ainda que estejamos fisicamente na terra, fisicamente no mundo, mas espiritualmente já não somos mais do mundo. Certamente. E ser crente, há muitas experiências sobre isso. Como todo jovem, eu era do mundo, vivia em mesa de bar, tinha muitos amigos, era uma faixa de 30 a 40 amigos, tudo lá na rua Japaranduba, ali em Água Fria. E eu aceitei Jesus. E quando eu passei uns 2 meses sem rever os amigos, né? Com medo, porque eu era crente. E eu escutava os pregadores daquela época, diziam assim, olha, vocês pensam que eles eram seu amigo? Não são seu amigo, não. Eles dizem que eram amigo. Quando eles verem vocês, eles vão chamar vocês para voltar para a mesa do bar. Eu guardei aquilo. Em 2 meses, eu decidi aparecer diante deles. Quando eu passei pelo Largo de Água Fria, estavam tudo na mesa do bar bebendo. Quando me viram, fizeram a maior festa do mundo. Eita, aquela festa. Eu sentei à mesa com eles. Eles trazem um copo para eles. Não, eu bebo só Guaraná. Disse, Guaraná a gente não paga para você, não. Tá vendo? A gente só paga a cerveja. Aí eu entendi que eles não eram amigos. Eles eram do mundo. Eu era de outra estirpe. Isso, exatamente. De outro povo. E os deixei e nunca mais os procurei. Muito bem, eu vou pedir para passar a tela, professor, para nós continuarmos falando sobre a igreja e, claro, quando lemos a Bíblia, nós percebemos essa distinção, né? De igreja local, de igreja universal. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para nós, porque quando nós lermos na Bíblia, né, quero me dirigir de forma bem específica agora para os novos conversos, os novos convertidos, que quando nós estivermos lendo na Bíblia, que encontrarmos esse termo igreja no Novo Testamento, nós precisamos fazer uma distinção. Se aquela igreja é uma igreja local, ou se está se referindo à igreja de forma geral. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós aí, professor, já que temos muitos novos convertidos também, que estão assistindo o nosso programa e talvez não saiba que existe essa diferença entre uma igreja local e uma igreja universal. A igreja universal é composta de todos os crentes do Calvário ao arrebatamento. Por exemplo, eu faço parte na igreja da Estância. Então, é uma congregação, uma igreja local. Outro diz, faço parte no Templo Central. É uma igreja local. Pernambuco é uma igreja local. O Brasil é uma igreja local. A igreja universal, ela é a igreja, repetindo, do Calvário ao Pentecoste. Ela é composta de 2 grupos. Um grupo triunfante, que já está na glória,
e um grupo militante que milita aqui na terra. E outros até acrescentem daqueles que virão ainda. Portanto, a Igreja Universal é composta de todos os salvos em Cristo Jesus, de todas as raças, etnias e povos e línguas e tribos. Esta é a Igreja Universal. Repetindo, um grupo já está na glória, outro grupo está caminhando e outro grupo, tudo indica que está chegando. Sim. Quanto à igreja local, é a igreja que professa a sua fé numa congregação. Sim. A gente quer ainda resumir mais ainda. Por exemplo, eu aceitei Jesus na Baixa José Ribeiro, ali em Água Fria. Quando me perguntavam, assim, eu faço parte da Baixa José Ribeiro. Quando nós íamos representar a campanha evangelizadora, o presbítero sempre dizia naquelas festas, o irmão da Nova Descoberta, o irmão de Baixa José Ribeiro, o irmão do Alto Pascoal. Então, ele estava falando de igreja local. Tá? Isto é igreja local, é um grupo que professa a fé e faz parte no local específico. Seja um bairro, uma cidade, um estado ou nação. Mesmo um país. Há um texto, professor, que ele esclarece bem isso na carta aos Efésios. Perceba, Paulo escreve uma carta a uma igreja de uma cidade. Qual era a cidade? Éfeso. Então era uma igreja local, a igreja da cidade de Éfeso. Mas olha que coisa interessante, no capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, falando assim de outrora, os crentes de Éfeso outrora, antes da fé, antes de crer em Cristo, como eles eram considerados como estrangeiros, como peregrinos, mas ele diz, mas concidadão dos santos e membro da família de Deus. Então, nós percebemos aqui que agora os crentes de Éfeso, eles além de fazerem parte de uma igreja local, que era a igreja da cidade de Éfeso, eles também são membros da família de Deus, e essa família de Deus fala da igreja no sentido universal. Universal. Da igreja militante. Sim. E da igreja triunfante. Triunfante, ok, muito bem. Não sei se o senhor quer esclarecer algo além dessa tela. Isso, né? Pode passar a tela, por favor. Né? Agora, uma pergunta, professor, que não quer calar, é que há muita contradição e divergência nesse sentido, né? Tem muitas pessoas que creem que a igreja substitui Israel, que a igreja hoje é o Israel de Deus, que Deus agora está agindo na igreja, mas que esqueceu Israel, abandonou Israel. O que eu quero perguntar ao senhor, se a igreja é o Israel de Deus, e eu posso dizer isso, ou se eu vou considerar a igreja como o novo povo de Deus? A igreja não é o novo Israel de Deus. A igreja é o novo povo de Deus. Certo. E o grande problema, ou a problemática que surgiu por causa da igreja ou da escola teológica em Alexandria. Já havia neles um antissemitismo, porque os judeus, quando falaram sobre Jesus, que era o Filho de Deus, realizando o milagre, os judeus começaram a chamar Jesus de endemoniado, de possesso, e toda sorte de imundície falaram sobre Jesus. Para o senhor ter uma ideia, na época em que Cristo estava trabalhando, um pouquinho antes do ministério dele, foi descoberto em terras que hoje é a Alemanha, uma sepultura que estava lá a inscrição, aqui jaz Pantera, legionário que trabalhou em Nazaré da Galileia. Ora, lá no grego, Parteno, Pantera, Parteno. Parteno significa virgem no grego. Daí, os inimigos de Cristo começaram a dizer que Cristo era filho de Parteno, o legionário. Que Maria engravidou de Parteno, o legionário, e Parteno foi embora. Você vai encontrar isso no meu livro, é Jesus de Nazaré, o Messias, mas vai encontrar esse assunto. Então, eles, irados com os judeus, começaram a criticar os judeus e dizerem que os judeus mataram Jesus. Daí eles começaram a alegorizar os textos bíblicos, chegando a dizer que Israel precisava vir para a igreja para ser salvo. Como Israel não veio para a igreja, eles começaram a dizer que Israel estava condenado. Israel não tinha mais promessas benéficas, só maldição.
que a igreja era o novo Israel de Deus, porque Israel perdeu todas as bênçãos. Observe que eles disseram isso quando Israel já tinha sido espalhado pelo mundo, que essas discussões foi no 2º século. Israel foi espalhado pelo mundo no ano 70, primeiro século. E isto, toda a Igreja Católica, as suas ramificações, os que saíram da Igreja Católica, assimilaram esta ideia de que a Israel era o novo povo, a igreja era o Israel de Deus, porque Israel perdeu as promessas. E o que aconteceu? Israel nada de se reagruparem. As profecias, eles zombavam das profecias que Israel ia voltar. A 14 de maio de 1948, Israel voltou. Mas por incrível que pareça, eles bateram o pé e disseram: Israel voltou, mas não é mais povo de Deus. Então eles criaram essa ideia. Então Israel não é o povo de Deus no sentido atual. Mas como nação, povo corporativo, continua sendo o povo de Deus. Sendo o povo de Deus. E o indivíduo não é povo de Deus, é a nação. A nação. E a igreja é o novo povo de Deus e não o novo Israel. A igreja é diferente de Israel. A igreja tem sua história, Israel tem a história dele. No reino milenar, Israel tem a sua história e a igreja tem a história dela. A igreja é a virgem, noiva de Cristo. Israel é a esposa de Jeová. Certo? Que Deus, lá no Antigo Testamento, fala muito sobre Israel. E o Novo Testamento, escrito, Paulo falando sobre a igreja, diz, para entregar a Cristo, a igreja, virgem, imaculada e sem ruga. Então, esta é a igreja, não é o novo Israel. Quanto a Israel, quando a igreja subir, Romanos 11:25 diz, quando terminar a plenitude dos gentios, sim, a plenitude dos gentios, para muitos, diverge de onde se iniciou. Para outros, ela iniciou quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 606. Então, desde aquela época até atualmente, Jerusalém tem sido pisada pelos gentios. Aí Jesus disse, quando a plenitude dos gentios findar, se acabar, ou seja, que a igreja subir, entra a grande tribulação, e no final da grande tribulação, a hegemonia, ou a plenitude, ou o domínio dos gentios se acaba, o dono de Jerusalém vem, que é Cristo, e reivindicará, e todo Israel será salvo. E a coisa é tão séria, professor Givanildo, que quem disse de Sião virá o libertador, quem diz é Isaías. E Paulo toma essa mensagem de Isaías e escreve em Romanos, de Sião virá o libertador, e todo Israel será salvo corporativamente. Algumas pessoas fazem confusão, dizendo, mas Israel anda pecando. Não interessa. Capítulo 20 de Ezequiel diz que haverá um julgamento individual para cada judeu. Certo. 20 de Ezequiel fala isso. E quem passar nesse juízo, sim, certo? Entrará no reino milenar. Os que não passarem serão mortos. Muito bem. Então a gente pode dizer, professor, só para corroborar, comprovar e confirmar o que já foi dito, que no antigo pacto, na antiga aliança, vamos dizer assim, de forma bem prática, de Gênesis capítulo 12 até Malaquias, né, Deus agiu no mundo através de uma nação, que é a nação de Israel, composta pelos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Como o povo judeu rejeitou o Messias, isso está muito claro em João capítulo 1, versículos 11 e 12, né, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, através de Cristo, não é assim, Jesus edifica a sua igreja. Foi o próprio Jesus quem disse, eu edificarei a minha igreja. E essa igreja, que é o novo povo de Deus, que é composta de judeus e gentios, Deus está agindo no mundo hoje através da igreja. Eu já disse aqui no início, eu quero repetir, que praticamente tudo que Deus faz no mundo, Ele faz através da igreja. Pregação do evangelho, ensino da palavra, enfim, né? Cura, libertação. Agora, de acordo com o cronograma escatológico, haverá um momento em que Deus vai voltar a sua atenção para a nação de Israel. E quando é que isso vai acontecer? Posso dizer já no período da grande tribulação,
que é o período dessa restauração da nação de Israel, e de uma forma bem direta, bem específica, quando Jesus vem em glória no final da grande tribulação, quando estiver sendo travada a batalha do Armagedon. Então é como se Israel continuasse, sim, sendo o povo de Deus, não é isso? Agora que Deus não está agindo hoje através de Israel, é como se Israel estivesse dormindo. Deus está agindo através da igreja. Agora que há profecias, promessas que vão se cumprir ainda no povo de Israel no futuro. Então a gente pode dizer, professor Saulo, que o período do milênio será um período em que os judeus, né, Deus voltará a sua atenção para o povo judeu, eles terão o benefício, o privilégio de adentrar no milênio, serão súditos do reino, né, assim? Sim. E a igreja estará reinando com Cristo. Então, só para a gente entender, a igreja não é o novo Israel, mas é o novo povo de Deus, que Deus está agindo no mundo hoje através da igreja. Está correto? Corretíssimo. A igreja é o novo povo de Deus. Substitui Israel neste período chamado período da graça. Quando a igreja subir, novamente Israel entrará no cenário mundial com o seu trabalho, pregando o evangelho do reino. Muito bem. Então vamos dar continuidade. Está muito bom o assunto, professor, porque muita gente faz essa confusão, né? Então, o que é que nós podemos ainda falar sobre a igreja como novo povo de Deus? Passa a tela, por favor. Muito bem. Eu gostaria que o senhor explicasse aí esses textos, essas referências para nós, né? Embora já esteja muito bem explicado, mas só para enriquecer mais o assunto, por favor. Deixe-me ler um pouquinho aqui no Por favor. A igreja é um povo remido. O novo povo de Deus foi remido de toda a maldade. Qualquer que tenha sido seu tamanho de pecado, em peso de pecado, qualquer que tenha sido seu grau de perversidade e crueldade, qualquer que tenha sido seu fardo e sua escravidão, ele é um povo remido. Ou seja, independente do que a pessoa foi outrora. Justamente. Independente de ser um pecador, de ter vivido uma vida pregressa, a partir do momento que ele crê em Cristo, como disse Paulo em Romanos 8:9, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, tornou-se agora uma nova criatura. Aí as pessoas até zombam, come carne, farinha, feijão e pão. Se você quiser, também come carne, farinha, feijão e pão. Se quiser aceitar Jesus, e se for cruel, pecador, escravo do pecado, vem fazer parte do povo remido. Remido. Mas esse povo remido também foi purificado. Purificado? Por isso a igreja é composta de um povo purificado. Observe, remido e purificado. Essa comunidade cristã é chamada de o novo povo de Deus porque experimentou uma purificação profunda. Ou seja, uma limpeza da alma. A alma do homem, que é onde estão as suas tendências mais. Suas inclinações. Isso. Quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ele tem que levar uma vida de santificação. Não é uma vida de viver bebendo cerveja, de se embriagando, de fumando, de ir para as praias mostrar seus corpos praticamente nus. Porque as pessoas estão pensando que basta ser crente que Deus vai falar com ele. Opa, precisa de santidade. Chama-se santidade progressiva. Tiago fala assim, dizendo assim, que aos santos, santificai as vossas almas. Santificai-vos, só assim podereis salvar as vossas almas. Salvar as almas de quê? Professor Givanildo, quando aceitamos Jesus, fomos salvos do pecado. Saímos do pecado. Somos um povo remido. Nós devemos continuar a nossa salvação, que é a santificação, que é a salvação do poder do pecado, nos livrando. Quando nós sairmos deste mundo, seremos salvos da presença do pecado. Por isso, teremos que experimentar uma purificação profunda. Não é uma purificação superficial. Sim. É uma purificação que a nossa alma se regozije, feito Maria disse. Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E para concluir essa entrevista, professor, gostaria que o senhor explicasse qual o propósito divino do chamado da igreja. Para que a igreja foi chamada? Para dar continuidade ao trabalho de Israel. Quero ler aqui em Êxodo, capítulo 19, quando Moisés sobe o monte, recebe lá a ordem divina ou os conselhos divinos, ele desce. Aqui, no versículo 3 diz assim, subiu Moisés a Deus
E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4, aí Moisés está falando: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, trazendo a palavra de Deus para Israel, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras do Senhor que Moisés falou ao povo. Aos filhos de Israel. Isto. Agora, como Israel não fez o que Deus lhe ordenou. Não cumpriu a missão, até porque era uma promessa condicional, né? Se diligentemente, não é assim? Muito bem. Observe que em Mateus 23, 41, ou é 21, 43, me foge agora, Jesus disse assim: o reino de Deus será tirado de vós e dado a outro povo. É 21, 43 de Mateus. Dado a outro povo. Lá, Paulo diz: para que deis frutos. Israel foi tirado porque não dava fruto. Israel se tornou um povo soberbo, orgulhoso. Tá? Aí ele chama a igreja. Aí Pedro pega as palavras que Deus mandou dizer através de Moisés a Israel. Pedro diz aqui, no capítulo 2 de sua primeira epístola, versículo 9 e 10, diz assim: e vós, mas vós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então a igreja está fazendo o papel que Israel não fez no passado. Então o que foi que o Senhor fez? Armou este povo. Deu a este povo o Espírito Santo habitando nele, dele dando poder, dons espirituais. Naquela época era apenas um grupinho ungido. Era os profetas, era Moisés, era o sumo sacerdote, era o rei, mas o povo não. Aí o que aconteceu no Novo Testamento? Ele pegou a igreja, este povo remido, este povo purificado, este povo que é corpo de Cristo, e ungiu com o Espírito Santo. E fez de cada crente um instrumento de evangelização, um instrumento, uma arma poderosa do céu contra o pecado deste mundo. Por isso, professor Givanildo, a igreja atravessou, na época de Nero, na época de Romanos, a igreja passou pelo menos uns 250 anos sendo perseguida, crucificada, queimados vivos. Eles colocavam os crentes, amarravam num tronco lá em cima, untava ele com óleo e tocava fogo. Mas os cristãos não perderam a fé. Nunca perderam a fé. Esta é a igreja. Aí você pode dizer: eu quero ver hoje. Se você quiser ver hoje, mas Deus até agora não tem desejado ver isso. Mas se Deus quiser mostrar ao mundo que a igreja continua a mesma daquela época passada, Ele permite, porque tem cristãos que aguentam ser queimado vivo sem reclamar. Muito bem, então essas promessas que outrora foram para Israel, geração eleita, uma nação santa, um reino de sacerdotes, agora aplica-se à igreja. Aplica-se à igreja. Pedro diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para anunciar as virtudes dos que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo, dentro de instantes voltamos, respondendo perguntas e lendo mensagens. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e este é o momento de responder perguntas, tirar dúvidas, ler mensagens, enviar saudações. E eu gostaria de pedir mais uma vez, sempre que você fizer uma pergunta ou enviar uma mensagem, por favor, se identifique,
diga o seu nome, diga a sua igreja, a sua cidade. Nós teremos o maior prazer, não só de responder sua pergunta, tirar sua dúvida, mas também de enviar uma saudação para você, para a sua família e para a sua igreja. Vamos à primeira pergunta. A irmã Lene, lá do Córrego da Batalha, área 35, eu quero enviar saudações à nossa irmã Lene, aos nossos queridos irmãos aí da área 35, que é naquela área ali de Guararapes, lá em Córrego da Batalha, e inclusive ao coordenador desta área, que é o evangelista Geraldo Jaime. A irmã Lene pergunta: a paz do Senhor, professores, gostaria de saber se é verdade que existem 3 céus. O que é que a gente pode responder à irmã Lene, professor Saulo? Na verdade, professor Givanildo, a Bíblia nunca fala em mais de 3 céus. Isso. Fica até o terceiro céu. O terceiro céu, isso. Conforme Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 4. Principalmente o versículo 4, quando ele diz que uma certa pessoa foi até o terceiro céu, onde está o paraíso. Isso. Daí a Bíblia fala em 3 céus. Céus onde voam os aviões, céu estelar e o céu onde Deus está com seus anjos e onde está o seu trono. Então eu diria, professor, que falar de 4º céu, 7º céu são especulações. São especulações. Né? Porque o terceiro céu é onde está o paraíso, não é isso? Muito bem, está respondido, irmã Lene. Vamos ler uma mensagem. Abimael, lá de João Pessoa, na Paraíba, queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Abimael e aos nossos queridos irmãos aí, vizinhos nossos aqui do estado da Paraíba. O irmão Abimael diz: graça e paz, meu nobre irmão Givanildo. Estudamos juntos da Estiadeb. Irmão Saulo era nosso professor. Não sei se o senhor lembra quem é esse Abimael, mas ele estudou conosco e está lá na Paraíba, João Pessoa. Deus abençoe, irmão Abimael. Amém. Vamos um abraço, ler... né, Givanildo? Um abraço para o irmão Abimael. Um abraço para o irmão Abimael. Muito bem. Vamos ler mais uma pergunta. Rosiel Geraldo, lá de UR1 Ibura, na área 55. Eu quero enviar saudações ao nosso irmão Rosiel e também aos nossos queridos aí de UR1 Ibura, lá na área 55. Ele diz assim: boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de saber se essa guerra com o Irã é o princípio da volta de Cristo. Será que está relacionado, professor, essa guerra de Israel, do Irã, né? Tem algo a ver com a volta de Cristo? É algum cumprimento de alguma profecia, de algum sinal profético? Todas as guerras em que Israel está envolvido não tem a ver com arrebatamento. Tem a ver com a volta de Cristo para Israel. Tá certo? Então, como está escrito em Daniel, capítulo 29, versículo 24 a 27, quando ele fala sobre o anticristo, ou as 70 semanas, ele diz que até o fim haverá guerra. Estão determinadas. Então, falar coisa com coisa, dizer que toda guerra fala da vinda de Cristo. Por favor, vamos acabar com isso. Repetindo, 3 guerras a Bíblia fala a respeito de Israel, que está nas Escrituras Sagradas. Guerra de Gog e Magog, em Ezequiel. Essa guerra de Gog e Magog, que pode acontecer ou antes ou depois ou depois do arrebatamento, né, na grande tribulação. Essa guerra de Gog e Magog, ela pode ocorrer até em nossos dias, não é isso, professor? Em nossos dias. Bem. E a segunda guerra, que é a guerra do Armagedon. A batalha do Armagedon, no final da grande tribulação. No final da grande tribulação. E a futura guerra de Gog e Magog, lá em Apocalipse capítulo 20. Versículo 7 a 10, que será no final do milênio, né? Então, essas 3 guerras específicas, nós podemos dizer que elas são proféticas, não é? Que elas irão ocorrer agora. Para Israel. Para Israel, isso. É bom lembrar que, enquanto Israel existir como nação, sempre estará envolvida com guerras e conflitos armados, não é? Há um ódio das nações árabes, das nações vizinhas de Israel, o desejo de exterminar o povo judeu. Agora, como disse o professor Saulo, biblicamente, só existem essas 3 guerras específicas que estão profetizadas. Agora, nós não podemos dizer diretamente que essa guerra contra o Irã seja um sinal da vinda de Cristo necessariamente, mas podemos dizer que faz parte de todo um conjunto de sinais que Jesus falou no sermão profético, né? Ele falou que haveria guerras no mundo inteiro. Então, claro, eu diria que de uma forma indireta, né, professor? É um cumprimento dos sinais proféticos dos tempos do fim. Vamos ler uma mensagem? Foi enviada pela nossa irmã Fernanda, Jardim Brasil, área 4. Queremos enviar saudações à irmã Fernanda, aos nossos queridos irmãos aí de Jardim Brasil, na área 4, em Olinda. Diz assim: a paz do Senhor, quero agradecer a todos por responderem minha pergunta,
Que o Senhor Jesus continue abençoando esse programa maravilhoso que tem me edificado muito. Obrigado, professor Givanildo, por tudo. Quero dizer que dá gosto ouvir tanto o senhor como o professor Saulo Soares. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos à próxima pergunta. Auxiliar Tony, lá de Santa Cruz do Capibaribe. Eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Tony, aos nossos queridos irmãos aí da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, pastor André Alencar, sua família, essa igreja abençoada aí na cidade de Santa Cruz do Capibaribe. A dúvida, professor Saulo, do irmão Tony é a seguinte: professores, me expliquem as figuras dos 2 cavalos do Apocalipse descritos nos capítulos 6 e 19. Na verdade, professor, acho que ele quer saber dos 2 cavaleiros, né? Porque existem 2 cavaleiros montados em cavalos brancos no Apocalipse. Um está no capítulo 6, que é exatamente a abertura do primeiro selo, e o outro é no capítulo 19, que desce do céu. Tem muita gente que confunde, né? Se é o mesmo personagem, se são 2 personagens diferentes, se ambos representam Cristo, se um deles é o anticristo. Por favor, ajude aí o irmão Tony a compreender melhor sobre esses 2 cavaleiros. Pois não. Cavalo na Bíblia representa sempre força. Tá certo? Sempre força. Poder, autoridade, né? Autoridade. Quem está montado num cavalo branco é sinal de uma realeza, de uma autoridade, não é assim? Se fosse hoje, se João fosse escrever e tivesse essa visão hoje, sim, ele trabalharia com os grandes carrões do momento. Isso. Mas na época de João, o cavalo era medido por sua força. Então, quando ele diz montado num cavalo branco, ele vem numa força, num poder. Sim. O anticristo vem montado num cavalo branco, que é uma força falsa, uma paz falsa. Então a gente pode dizer, professor, que o cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse não é Cristo. Não é Cristo. O anticristo. É o anticristo. Certo. Já o capítulo 19 do Apocalipse é Cristo. Sim. Observe que não apenas ele vem montado no cavalo branco, todo o povo que vem do céu. Diz que vem com ele. Né? Todos montados em cavalo branco. Na força do poder de Deus. Sim. Hoje, quando as pessoas compram um carro, eles compram um carro e dizem: você comprou um carro? Sim. Qual a força do seu carro? Quantos cavalos tem um motor? Quantos cavalos tem um motor? Significa 70 cavalos. O motor tem a força de 70 cavalos. Daí, estas 2 visões do capítulo 6 do capítulo 19 realmente está falando da força. No primeiro, o poder da falsa paz, que é branco. E o segundo, do poder de Deus, que Jesus Cristo vem dar fim à batalha do Armagedon. Inclusive, professor, embora que alguns teólogos afirmem que o cavaleiro do capítulo 6 seja Cristo, né, porque está montado num cavalo branco, mas perceba que ele é anônimo, né? Diz apenas que tem um cavaleiro montado, que tem um arco na mão, que saiu vitorioso e para vencer. Mas o cavaleiro do capítulo 19 diz que ele é fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça, ele está descendo do céu. Então nós cremos que são 2 personagens distintos. O personagem do capítulo 6 é o anticristo, que vem montado num cavalo branco, representando uma falsa paz, mas o do capítulo 19 é o próprio Cristo, correto? Vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós, desta feita lá de Itaboraí, Rio de Janeiro. Que honra recebemos uma mensagem aí dos nossos queridos irmãos de Itaboraí. Eu quero enviar saudações ao nosso irmão Nésio Antônio e a todos os nossos queridos irmãos aí do Rio de Janeiro que acompanham o nosso programa pela internet, né? O nosso irmão Nésio diz assim: a paz do Senhor Jesus, irmão Givanildo e irmão Saulo. Que Deus os abençoe grandemente para que os irmãos continuem nos abençoando com tão ricas palavras. Muito proveitosas essas aulas. Obrigado, irmão Nésio. Deus abençoe o senhor. Obrigado pela sua audiência. Vamos à próxima pergunta. André, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Olha que bênção. O Rio de Janeiro aí na audiência, né? O irmão André pergunta assim: gostaria de saber se Jesus Cristo pode voltar mesmo sem cumprir os tempos, né? Antes do senhor responder, professor, quero enviar saudações ao nosso irmão André também, à sua família e os nossos irmãos de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A pergunta do irmão André é essa: gostaria de saber se Jesus pode voltar mesmo sem cumprir os tempos. Na verdade, eu acredito que a pergunta dele seria sem cumprir aquilo que está determinado. Certo. Não, não pode. Porque a profecia, ela tem que ser cumprida. Isso. Ela não pode deixar de ser cumprida. Isso. Porque as profecias, elas são pistas que Deus deu.
Certo. Se nós perdermos essa pista, a gente perde aquilo que Deus deu. E quero ainda dizer aos que nos escutam, que apesar de pregarmos, e isso é justo, os sinais da volta de Cristo para o arrebatamento, e a gente aplica muitas... para os nossos dias. Para nossos dias, muitas coisas que é para Israel, para nossos dias. Na verdade, são duas coisas que o crente deve estar pronto. Esperança e expectativa. O que quer dizer isso? Nós, apesar de olharmos para os sinais, para compreendermos as pistas, nós devemos estar ocupados com a nossa vida. Será que eu estou esperando? Será que eu estou em expectativa? Será que eu anelo a volta de Cristo? Será que eu espero isso? Este é o verdadeiro significado da esperança da volta de Cristo. Não é apenas olhando para os sinais, porque os sinais praticamente são para a volta de Cristo em glória, que nós tomamos, porque é uma revelação da futura volta de Cristo em glória, significa depois do arrebatamento. Se é depois do arrebatamento, a gente tem que estar precavido, que o arrebatamento vai acontecer antes que esses sinais aconteçam. Muito bem, então é muito bom nós pensarmos nisso, professor, porque existem sinais que hão de se cumprir antes do arrebatamento. Sim. E existem sinais que só irão ocorrer depois do arrebatamento, Sim. né? Então, se as profecias vão se cumprir, nós não temos dúvida disso. Sim. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Inclusive, esse é um dos critérios para nós identificarmos se a profecia é verdadeira ou falsa, se ela se cumpriu ou não. Agora, claro que alguns dos sinais proféticos terão seu cumprimento antes do arrebatamento da igreja e outros sinais proféticos irão se cumprir depois do arrebatamento. Vou dar um exemplo simples. As profecias do milênio, por exemplo, vão se cumprir? Não temos dúvida disso. Agora, claro, só vai se cumprir depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois da vinda de Jesus em glória. Então, todas as profecias vão se cumprir, mas no tempo determinado. Para concluirmos o programa, vamos ler a última mensagem desta feita. Nós recebemos uma mensagem lá de Santa Catarina, olha que bênção, Edivaldo Torres, lá de Guatambu, Santa Catarina. Queremos enviar saudações ao nosso irmão Edivaldo, aos nossos irmãos aí de Guatambu, em Santa Catarina. Ele diz assim: a paz do Senhor, meus irmãos, sou de Pernambuco, mas estou em Santa Catarina, ligadinho na programação. Deus abençoe sempre. Amém, irmão Edivaldo, Deus abençoe o senhor, a sua família e a igreja aí em Guatambu. Muito bem, professor Saulo, estamos chegando ao final do programa e é como eu digo sempre, a gente tem um sentimento que a hora passa muito rápido, né? O nosso desejo é aproveitar o máximo o tempo, mas o nosso tempo está chegando no final. Mas é bom lembrar que nós ainda teremos outros programas, né? Se Jesus não voltar nos próximos dias, nós teremos ainda outras entrevistas, outros programas, né? Estamos estudando o capítulo de número 8, que fala sobre capítulo 9, de forma mais específica, que fala sobre a igreja, mas o seu livro tem 13 capítulos, então vamos dar continuidade ainda, falando sobre o reino milenar, sobre o estado eterno, enfim, tem muito que aprendermos ainda. Professor Saulo, espaço para as suas considerações finais e nós queremos mais uma vez agradecer a sua presença no programa. Sempre dizendo, meu irmão e professor Givanildo Hermano, agradecido sou eu por esta oportunidade. Agradecido sou eu por vocês que nos escutam, nos veem, estão ligados no programa. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Eu gostaria de lembrar mais uma vez, segundas e terças-feiras, nós damos continuidade à temporada, à atualidade da mensagem dos profetas maiores, estudando as profecias de Isaías, e nas quartas-feiras, às 21h30, com reprise aos domingos, às 17h30, essa entrevista abençoada com o professor Saulo Soares. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.